Olá, meus queridos, graça e paz. Bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida. Hoje, 30 de junho de 2022. Espero que você então aproveite este programa, que você seja edificado com a palavra que será ministrada pelo nosso querido reverendo pastor João Bosco de Moraes, o nosso pastor da Igreja Congregacional do Calvário, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Espero que você fique então conosco até o final deste programa. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Preste atenção. Todos nós estamos sujeitos aos ventos contrários, às tempestades dessa vida, a família principalmente a família, ataques de todos os lados, que procuram destruir, procuram arruinar a família. E uma família inabalável, irmãos, precisa de algumas recomendações, e eu queria dar 5 recomendações nessa manhã para a sua família, para que você se sinta uma família inabalável. Você sabe o que é uma família? Você sabe o que é algo inabalável? É algo que resiste, é algo que mesmo que sofra todo tipo de adversidade, mas está lá, firme. Então, a primeira coisa para que a sua família seja inabalável é que se requer prudência. Está claro no texto, nos versos 24 e 25, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E aquele que ouviu e não pôs em prática, ao contrário, é comparado a um homem insensato, tolo, abestalhado. Eu vou usar a expressão aqui, para não dizer outros nomes mais fortes, idiota. Mas é verdade, foi Jesus quem falou, não sou eu que estou dizendo. Olha lá no seu dicionário, o que é ser insensato, o que é ser prudente. Nessa particularidade aqui, irmãos, prudência, traduzimos como alguém que possui sinônimo de sabedoria. Sinônimo de sabedoria. E o que é sabedoria à luz das Escrituras Sagradas? À luz da palavra de Deus, ser sábio é ter temor a Deus. Provérbios 1:7. É o que nos diz lá em Provérbios 7. O temor é o princípio de toda a sabedoria. Então eu preciso de entender que para que a minha casa, a minha vida, a minha família esteja edificada sobre a rocha, que é o próprio Jesus, eu preciso de ter temor a Deus. Sabe por que muitas famílias não estão resistindo às tempestades, aos vendavais, à fúria do vento e do mar desta vida? Porque muitos de entre os membros da sua família não têm se comportado com temor a Deus. Falta, portanto, sabedoria. Não tem havido prudência. Lá no livro de Eclesiastes, há uma história pequena, que eu admiro muito a história que está registrada aqui. E você preste atenção para essa história aqui, ela vai traduzir bem o que é ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia não é preciso ser um PhD, não é preciso ser ter um doutorado em ciência, seja lá qual for. Para a pessoa ser sábia, não precisa ser um expert. A pessoa sábia não é preciso ser uma pessoa rica, pode ser um pobrezinho simples e humilde. E é isso que você vai ouvir agora. Eclesiastes capítulo 9, versos 13 a 18. Preste atenção. Também
vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Eu admiro muito essa história, irmãos, admiro profundamente. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. A sabedoria, irmãos, é algo que tanto o homem simples, o homem do campo, o homem mais humilde que você possa imaginar, possui, às vezes, muito mais do que aqueles que são de nobre conhecimento. E é isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso de que nós necessitamos para que a nossa casa, ela seja preservada contra os ventos contrários, contra as tempestades, contra a fúria dos ventos, terremotos que sobrevenham sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, primeira coisa aqui, seja prudente. Tenha prudência. Amém? Jesus falou: sede simples como as pombas. Completem o que é que ele disse mais. E prudentes como as serpentes. Prudência em tudo, irmãos. Prudência, como ouvimos nessa manhã o pastor Levi falar aqui amplamente, planejamento. Tem muitas famílias que estão a panderecos, como a gente costuma dizer, em panderecos, famílias totalmente destruídas por causa de dívidas. Faltou controle, faltou prudência no planejamento orçamentário, se endividaram e se colocaram e se encontraram hoje nas mãos de agiota. Aí aqui acabou, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, prudência. Você quer ter uma família, quer ter a sua casa edificada sobre a rocha? Seja prudente. Essa é a primeira lição. Tenha sabedoria. Segunda coisa, obediência e submissão à palavra. Ou seja, pôr em prática. Foi isso que Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Submissão à palavra, irmãos. Tiago nos diz lá no capítulo 1, verso 19 a 25: não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. A gente às vezes questiona muito, isto é, alguns irmãos questionam muito: eu não vou entregar o dízimo porque não é obrigatório, porque eu preciso de atender outras necessidades que eu não posso passar sem elas, e tem 1001 desculpas. Sabe, irmãos, quando nós começamos a ser infiéis no mínimo que Deus pede, nós estamos edificando a nossa casa sobre areia. Não está na palavra de Deus? Por que questionar? É uma ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas isso aí Deus vai ver, Deus vai compreender que eu não entrego porque não posso. Pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória, dizia uma frase que eu nunca mais esqueci: quem não entrega o dízimo do Senhor e afirma que não entrega porque não pode porque não entrega. Essa é uma frase do velho Catão. Ele dizia: quem afirma, quem declara, eu não entrego o dízimo porque não posso, então ele já dava a resposta: não entrega porque
não pode porque não entrega. Começa pelas coisas mínimas, irmãos. Obedeça a palavra de Deus. É mínimo que Ele pede. Não sejais só ouvintes, mas praticantes. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, nós encontramos a história do rei Saul. Deus havia dito a Samuel que mandasse uma mensagem, desse um recado a Saul: olha, quando você for destruir os amalequitas, olha, não deixe nada vivo, nem um animal, não poupe nada, você destrua tudo. E aí ele foi, quando ele tomou a terra, posse da terra, ele ouviu o conselho dos anciãos: olha, poupa o melhor da terra, o melhor do gado. Esse gado pode servir para a gente oferecer a Deus em sacrifício. Aquele gado era criado para ser oferecido aos deuses pagãos. E Deus, ele diz: a minha glória não darei a outra. Ele não iria receber aquele louvor, aquele sacrifício, mesmo que fosse oferecido. Essa foi a melhor intenção, mas estava errado. Era para ter sido morto todos os animais, gado, tudo. Gado miúdo e graúdo. E ele poupou. Quando Samuel chegou lá na casa de Saul, ouviu o mugido do gado e o badalo do chocalho dos animais. Ele disse: que mugido de gado é esse que eu ouço? E que badalo de chocalho é esse que eu ouço? Aí Saul disse: foi o melhor do gado que os anciãos aconselharam que eu poupasse. E também poupou o rei Agag. E Deus tinha mandado matar tudo, não deixasse ninguém vivo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Primeiro o Senhor repreendeu a Saul, disse: olha, o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque o pecado da rebelião, da desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Por isso mesmo Deus hoje tirou de ti o teu reino e transferiu para Davi. É melhor obedecer do que sacrificar. Então Jesus estava dizendo o seguinte: vocês acabaram de ouvir tudo o que vocês precisavam de ouvir, agora obedeçam, observem, se submetam a essa palavra, porque se vocês não obedecer essa palavra, vai ser comparado a um homem que edificou a sua casa sobre areia. Quando vier os problemas, vai desabar, vai morrer tudo, vai acabar com tudo, porque vocês não obedeceram. Vocês não estão observando como eu comparei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, meus irmãos, para concluir essa parte aqui de Samuel, Agag foi poupado. Se você ler a história da rainha Esther, lá no livro de Esther, que tem o mesmo nome, sabe quem era, de que descendência era aquele Amã? Sabe de quem ele era descendente? De Agag. Ele é chamado Agagita. Pois bem, se Saul tivesse tirado a vida dele, lá na frente, esse seu descendente chamado Amã, o Agagita, não teria planejado, não teria feito um plano diabólico, maligno, para que todos os judeus fossem mortos. Deus não mandou Samuel dizer a Saul que ele matasse todos os amalequitas, e ele poupou. Lá na frente, o feitiço veio contra o feiticeiro, como a gente costuma dizer no dito popular. Ele poupou Agag, o Agagita, Agag, e lá na frente, Agag foi Amã era descendente do Agagita. Vocês vejam como é que são as coisas. Por um ato de desobediência, de insubmissão, de insubordinação, quase que Israel ia ser aniquilada, ia ser riscada do mapa. Então é importante você ouvir e obedecer, ouvir e se submeter à palavra, nas mínimas coisas, como eu disse há pouco. É o dízimo do Senhor, eu vou ser fiel, é o mínimo que Deus pede, eu não vou abrir mão disso aqui. É dízimo, é do Senhor, não é meu. Começa por isso aí, amém, irmãos? Terceira coisa que eu deixo para que a sua família seja inabalável, terceira recomendação, é que você deve cultivar
amor por esta palavra. Amor por essa palavra. Se você cultiva o amor por essa palavra, obviamente vai haver uma irradiação de amor em todas as áreas da sua vida. Você vai poder amar a sua esposa, você vai poder amar o seu marido. E quando eu digo amar, não é apenas aquele amor conjugal, não é apenas o amor eros, é o amor sobre todos os aspectos. Você vai compreender a sua esposa, você vai compreender o seu marido com todos os erros, desacertos, com falhas, que ninguém é perfeito. Ah, minha esposa é muito assim ou muito assado, meu marido é muito assim ou muito assado. Você, por amor cristão, vai conviver com ela, porque você aprendeu a amar, como Jesus falou lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu também será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que é que falta em muitas famílias hoje, irmão? É que não se cultiva mais o amor. Nós ouvimos aqui domingo passado o presbítero Antônio Carlos falando sobre se cultivar, né, esse clima de amor entre o casal e a família. E ele falou uma coisa interessante, que quando ele disse, eu digo, bom, ele tem um certo poder aquisitivo, é um homem que tem uma certa condição, ele pode dar um diamante à esposa, mas depois ele matou, né, a charada. Ele disse, mas o diamante é um chocolate. Quantos casamentos estão hoje em ruínas porque o marido não sabe transmitir um ato de amor? Irmãos, um ato de amor não é obrigado você dar um relógio de ouro ou um brilhante para sua esposa, ou um diamante, como falou o presbítero Antônio Carlos. Irmãos, um botão de rosa. O que é um botão de rosa? Você vai na feira central ali, custa R$5. O que é R$5? Mas dê uma rosa à sua esposa para ver se ela não vai ficar feliz da vida. A mulher gosta de rosa, então procura dar uma rosa à tua esposa, pelo menos tem esse hábito. Tem maridos que se for dar uma rosa à sua esposa, ela vai ficar espantada, ela vai dizer, como eu disse domingo, essa alma quer reza. Então salvou sua alma, porque eu nunca esse homem fez isso comigo, está fazendo agora. Quando chega a época do dia dos namorados, você tem o costume de dar um cartãozinho para sua namorada, não namorada como alguns ainda que não casaram, não, porque o casal, mesmo estando casado 10, 15, 20, não sei quantos anos, continuam namorando. Tem o hábito de ir no dia do aniversário, né? Não vou dizer que talvez você não possa ir para um restaurante, mas pelo menos vou comer uma pizza com a esposa ali, né? Então, alguma coisa assim que celebra aquele momento. Uma rosa, não é? Um restaurante, comer um almoço, um dia especial, no dia do aniversário. Você lembra qual foi o dia do casamento que você casou com sua esposa ou seu marido? Lembra? Muitos maridos não se lembram dessa data. Isso é importante, você saber. E no dia, na data, você celebrar. Vamos comemorar o nosso aniversário de casamento. 5 anos, 10, 20, não sei quantos anos de casados. Então, irmãos, o amor é fundamental. O amor que começa pela palavra. Eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscam, me acham. Aqueles que me amam, conforme João 14, 21 eu citei, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém, meus irmãos? Não adianta você saber tudo que está escrito na palavra de Deus, ou especialmente aqui no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, e você não observa uma frase sequer. Vamos para a quarta coisa, a quarta recomendação. A família, irmãos, para que ela realmente mantenha a sua casa edificada sobre a rocha, é imprescindível que, dentre as outras recomendações, eu citaria aqui oração. A família que ora, ela encontra suporte para resistir às tempestades, os vendavais, os ventos contrários, as crises, os conflitos, as dificuldades existentes nessa vida.
Tem alguma família aqui que não tem problema? Se tiver, eu gostaria de conhecer. Você que está em casa, há alguma família em casa que não tem problema? Quem não tem problema? Todos nós temos. Todos nós somos vítimas. Uns têm mais, outros têm menos. Uns é grave, outros é menos grave. Uns, o problema é a curto prazo, outros demora mais a longo prazo, outros a médio prazo. Alguns talvez estejam enfrentando conflitos e problemas tão difíceis que não tem médico que resolva, não tem advogado que resolva. Mas sabe o que é que vai resolver? Joelho no chão. Amém, irmãos? Joelho no chão. Aí resolve. Mas tem famílias que não têm um momento de oração. Às vezes vão para a mesa fazer a refeição e nem se lembram sequer de agradecer pelo pão que está posto sobre a mesa. Nem se lembram de agradecer a Deus. Então, quem não cultiva a oração na família é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre areia. Nesse mesmo sermão, Jesus fala sobre oração. Quando fores orar, tranca-te no teu quarto, ora teu pai em secreto, teu pai que te ouve em secreto te ouvirá. Não é isso que Jesus fala? Sim ou não? Mas tem famílias que nem sequer se lembram de agradecer a Deus quando estão sobre a mesa. Cultive um momento de oração. Antes de deitar, ao acordar, ore. Eu vou contar aqui para vocês uma história muito conhecida que está lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu estou quase terminando, viu? Capítulo 9, versículos 37 a 43. Eu vou ler para vocês. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito se agita por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o menino, traz o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio se atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Jesus. E aí os discípulos perguntaram: Mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: porque esta casta não sai senão com jejum e oração. Quantos pais estão hoje chorando, quantas mães estão aflitas, porque veem os seus filhos envolvidos na prática das drogas, na prática da união homoafetiva, abraçando ideologias e mais ideologias de gênero. Irmão, só tem um remédio para que isso realmente seja resolvido: oração, jejum, joelho no chão. Amém? Aí você vai estar edificando a sua casa sobre a rocha. E por último, Jesus fala aqui o seguinte: todo aquele que ouve e as pratica, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou sua casa sobre a rocha, e aquele que não edificou, ele considera insensato. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam todas as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Sabe, irmãos, diante de tudo que Jesus falou aqui, ele concluiu dizendo: olha, vocês observem, vocês atentem para tudo que eu ensinei, tudo que eu mostrei, e não adianta vocês apenas obterem informações, vocês serem conhecedores,
vocês terem a teoria na cabeça, sem a prática, mas na hora que vocês puserem em prática, vocês vão glorificar o meu nome. Observe que diz aqui: as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, todos estavam glorificando a Deus, porque Jesus estava ensinando realmente como quem tem autoridade. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, há um conhecidíssimo texto que todos conhecemos de cor e salteado. O que é que diz lá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ou a insensata destrói com as suas próprias mãos. Sabe, irmãos, quando a mulher sábia, o marido, obviamente também sábio, estão edificando a sua casa sobre a rocha, o nome do Senhor é glorificado através das atitudes, dos atos, dos gestos, das decisões que o casal, que a família venha tomar. A família será respeitada, ouvida, considerada. Alguém vai dizer: você viu o que aconteceu com a família do irmão fulano, da irmã fulana? Como Deus foi misericordioso, como Deus foi maravilhoso, como o nome do Senhor foi glorificado na solução de um problema que a família vinha lutando há muito tempo. Irmãos, concluindo, quando a tempestade, os ventos contrários, os rios vêm de ímpeto contra aquela casa, simboliza ou significa os problemas existenciais na nossa vida, que ninguém vive sem problema, todos nós temos problemas. Esses problemas vêm para realmente você dar uma prova, se a sua casa está edificada sobre a rocha, pelo fato de você estar ter sido prudente, está submisso à palavra, cultiva o amor, cultiva a oração e também tem sabido glorificar a Deus através das decisões que você venha tomar na sua família. Aí eu pergunto, temos aqui dois exemplos: uma casa edificada sobre a areia, uma casa edificada sobre a rocha. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: qual tem sido das duas em que eu e você tem edificado a sua casa ou a sua família? Eu não vou dar essa resposta por você, eu dou por mim. Cada um deve dar por si. Fiquemos em pé. Vamos orar. E depois eu tenho alguns avisos para fazer. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando nós tivemos, durante esses 2 momentos, a oportunidade de ouvir e refletir na tua palavra, tanto na devocional quanto agora o estudo dessa lição. Te peço em nome de Jesus, que tu, ó Deus, derrame luz em cada coração, em cada família, tanto que está aqui presencialmente, como aqueles que estão em casa, para que cada um possa perguntar a si mesmo e a si mesmo ter a resposta: como está edificando a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Temos sido prudentes, temos, ó Deus, realmente procurado com sabedoria ouvir, atentar consideravelmente, obedecer, estar submisso à tua palavra. Temos orado, temos cultivado um momento de oração em família, temos, ó Deus, cultivado o amor que deve perdurar em cada membro de cada família. Temos glorificado o teu nome em nossa família, o teu nome está sendo glorificado. Meu Deus, tem misericórdia, pois sabemos que aqueles que não ouvem, que não obedecem, que não guardam a tua palavra, que não amam a tua palavra, que não cultivam a oração, que não têm amor pela tua palavra, Senhor, seus lares, suas casas estão arruinadas, estão sendo destruídas, como comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Tem misericórdia, que nesta manhã o teu Espírito Santo trabalhe em cada vida, em cada família, em cada coração, em nome de Jesus, amém. E nesse programa também eu quero aproveitar para fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. Vamos orar?
Bondoso Deus, santo e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é compassivo, longânimo e, sobretudo, gracioso sobre nossas vidas. Obrigado por este querido, por esta querida que está nos vendo neste momento e que precisa urgentemente de uma bênção advinda direto do Senhor. Quero te pedir pelo seu lar, pela sua vida sentimental, material, pela sua vida espiritual. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a todos quantos vão ouvir a Tua palavra, ouviram a Tua palavra e estão colocando em seus corações. É assim que eu oro, Senhor Deus, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado de ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo nosso querido pastor João Bosco de Moraes. Espero você no próximo programa, Opção para a Vida, em nome de Jesus, e que você possa então receber a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.